Salve, salve Massa Coral, Santa Cruz é mais querido na área para falar sobre a guerra política no Santa Cruz Futebol Clube, né? Eu já era pra ter colocado esse vídeo aqui, mas já faz um tempo, que já faz semana passada que rolou isso aqui. Marino falando do Santa Cruz, aí depois Antônio Luiz Neto aparece para defender, aí aparece Valdo Marciano para defender Antônio Luiz Neto. É um rolo tão grande, certo, pessoal? A política Santa Cruz é um negócio absurdo, é um negócio absurdo realmente. Vou colocar aqui para vocês verem os áudios e deixarem suas próprias conclusões. Coloca a opinião de vocês aqui embaixo. É um áudio longo aí que a LN fala, depois Marino fala, depois Sivaldo vem falar defendendo a LN. Enfim, é um rolo gigante. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo, o que vocês acham. E é isso. Vou nem aparecer para me despedir, vou me despedir logo agora, como vocês vêem no vídeo todo aí completo. E é isso. Quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, obrigado, é nóis. Valeu. Beijão, e agora o vídeo completo, o áudio na verdade completo aí sobre essa guerra no Santa Cruz aí, né? Nacionais e internacionais que já fizeram proposta, aí alguém dizia, ele não quer discutir. Claro que não, eu discuti com 15 pessoas que fecharam o conselho e só faziam reunião virtual e que não permitiam que Rodolfo Aguiar entrasse na reunião virtual e que não permitiam que Antônio Luiz Neto falasse na reunião virtual. O que é que tu acha disso? Que disseram que a gente agredia eles para fazer BO. Diga quem é que está lhe agredindo. Então, bicho, é muito difícil lidar com esse tipo de coisa, né? Foi preciso que o juiz da RJ tomasse a decisão porque estava prejudicando a RJ. Fez declaração contra a RJ. Aí, se tu fosse investidor, tu ia pegar teus 100 milhões, 150, 200 milhões, ia botar no clube que o conselho tá dizendo que a própria RJ não presta. Eduardo Cavalcante, que estava à frente do projeto SAF e que foi afastado pelo juiz da recuperação judicial, falou sobre as declarações de Antônio Luiz Neto. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, imensa torcida tricolor. Jorge, quanto às declarações do presidente do Santa Cruz, o senhor Antônio Luiz Neto, nada mais é do que uma grande mentira, né? Inclusive, o conselho ele pode provar todas as reuniões que foram realizadas inicialmente por conta da pandemia, eram reuniões online, todos sabem disso, e posteriormente, por questão de segurança, né, elas foram realizadas de modo online e todos os editais eram enviados aos conselheiros, tá, no grupo que nós temos de WhatsApp de informes, também por e-mail, e sempre enviávamos ao e-mail do executivo, tá, Jorge, essa convocação. Em nenhum momento houve qualquer impedimento de qualquer membro do conselho, seja ele do lado do presidente ou não, né? Isso é uma grande falácia e isso pode ser comprovado, Jorge, também com os vídeos, né? Todas as reuniões do conselho que foram realizadas de forma virtuais, elas foram gravadas e nós temos em arquivo. Então, eu posso garantir a você que de todas as reuniões realizadas, o presidente Antônio Luiz Neto, ele só entrou em uma, que foi exatamente a reunião que houve antes da AGE do ano passado, de maio do ano passado, que modulou o ingresso dos 300 conselheiros que ele tanto desejava. Ora, Jorge, como eu já sempre disse aqui, não é concebível, não é cabível numa política, né, num modo democrático, você inserir 300 conselheiros, e aí eu vou fazer uma analogia, 300 deputados ou 300 vereadores ou 300 senadores do seu lado, porque você perdeu a maioria naquela casa. Então, o conselho ele fez uma reunião, inclusive essa reunião ela tem um vídeo gravado dela, tem a ata, então ela pode ser disponibilizada, e o conselho modulou que os 300 conselheiros eram bem-vindos após o término desse mandato. O que a gente segue, Jorge, a Constituição Nacional, a gente segue a regra eleitoral do país e segue uma regra democrática. Então, tudo isso que o presidente falou sobre esse impedimento Vocês têm ofício convidando o presidente Antônio Luiz Neto para as reuniões? Sim, Jorge, todos os conselheiros, o presidente Antônio Luiz Neto ele é um conselheiro benemérito, ele sabe disso bem, ele recebe um e-mail, uma mensagem confirmando, convocando, né, das reuniões, que é o edital de convocação,
E isso ele vai para todos os conselheiros, sejam conselheiros efetivos, sejam conselheiros colaboradores ou conselheiros beneméritos inatos, que é o caso do presidente. Então, em nenhum momento ele foi bloqueado, ele foi desprestigiado nas reuniões do conselho. Só não houve o interesse do presidente em participar. E aí ele está vindo com isso porque está se sentindo provavelmente acuado com um protesto legítimo da torcida do Santa Cruz, né? Ao ler a matéria eu até vi que o presidente insinua que existem pessoas financiando um movimento legítimo. Eu acho que ele deveria, inclusive, provar ou citar nomes, quem são essas pessoas. O professor Ivaldo Marciano, esse protesto contra ele. O professor Ivaldo Marciano, que representa o executivo, deve estar ouvindo o programa, e ele declarou exclusivo aqui na Clube de que tem um grupo financiando divulgações, publicidades, para desconstruir a imagem do presidente Antônio Luiz Neto. Inclusive, esse grupo chegou a gastar aproximadamente R$300 mil só em hot dogs para desconstruir o presidente Coral, pois não? Jorge, eu acho que se o professor Ivaldo Marciano ele tem uma acusação tão grave, ele deveria, obviamente, era comprovar isso. Ele deveria prestar uma queixa, juntar as provas e mostrar à torcida do Santa Cruz, né? Porque uma acusação tão grave dessa, de que alguém vem financiando uma campanha contra o presidente Antônio Luiz Neto, ela deveria ser no mínimo comprovada, ou senão vai ser mais uma fake news propagada pelo executivo, né? Até porque, Jorge, eu acho que não precisa ninguém gastar nenhum real para fazer uma campanha contra o presidente, né? Ou ele é o paradoxo do Santa Cruz. Ele é o presidente que recentemente ganhou mais títulos em quantidade e é o presidente mais rejeitado pela torcida de Santa Cruz. Então isso aí é mais uma falácia, mais uma fake news que o executivo vem fazendo através de pessoas ligadas a ele e que a gente não tem o que comentar, Jorge, quanto a isso. Se ele acha que tem alguma participação, se ele acha que tem algum gasto de R$300 mil, ele deveria comprovar isso e acionar as pessoas na justiça, já que eu particularmente, se fosse contra mim e eu tivesse tanta certeza disso, eu faria isso. Na linha, o executivo Ivaldo Marciano, que acaba de ouvir as declarações de Eduardo Cavalcante, tá achando o Antônio Luiz Neto de mentiroso. Bom dia. Muito bom dia a todos e todas. Um grande abraço aos ouvintes da Rádio Clube. Harmonia, que foi uma das palavras que eu ouvi na voz do senhor Eduardo, que me antecedeu. Harmonia chama-se sobretudo diálogo e entendimento e não acusações, agressões, intempestividade, que é uma tônica que vinha sendo feita no Conselho Deliberativo. Inclusive, quero dizer que parte do Conselho Deliberativo já entendeu o que estamos a dizer, né? Eu quero aqui, inclusive, mandar um abraço para conselheiros que estão, nesse exato momento, nos ouvindo e dizendo, né, para nós que é isso mesmo, que o Executivo, quando diz, olha, vamos deixar de lado essas discussões, essas brigaiadas todas e vamos arregaçar as mangas, que isso se chama Antônio Luiz Neto, né? Isso se chama Antônio Luiz Neto. Quando eu afirmei que é muito estranho esse movimento nas redes sociais, essa orquestração no estádio contra o presidente, é muito estranho isso, tem alguém, ou o grupo, ou o que seja, que está interessado em manter uma orquestração que não serve aos resultados do Santa Cruz. Eu estive em Ceará-Mirim e vi um grupo de torcedores durante o aquecimento dos jogadores do Santa Cruz, do aquecimento dos nossos jogadores, apupando, dizendo horrores ao nosso goleiro, desestabilizando o nosso lateral esquerdo, Marcos Vinícius, que por acaso deu o seu melhor na partida contra o Globo, não é? Eu sei que a torcida do Santa Cruz é exigente e tem de ser, e tem de fazer críticas mesmo, mas eu quero dizer que não iremos muito longe se a nossa própria torcida ficar vaiando o clube, se a nossa torcida não apoiar o clube. Nós temos que apoiar o clube, não é?
e com todo respeito, com devido respeito, não creio que seja este o momento de fazer essa turbulência toda. Os jogadores entendem, os jogadores sentem o que está acontecendo nos bastidores e nós precisamos de paz. Nós precisamos de paz. Em relação ao que foi dito pelo Eduardo, de que o Antônio Luiz Neto é mentiroso, de que as reuniões do Conselho Deliberativo são corretas, tudo certinho, olha, o entendimento da Justiça não foi esse, né? O entendimento da Justiça não foi esse. Vamos a alguns aspectos. Quando o senhor Eduardo diz SAF, se a participação dos sócios é golpe, vamos lá. A AGE, que aconteceu ano passado, que deliberou para que o Executivo conduzisse as tratativas e as negociações sobre a SAF, foi votada por conselheiros. Foi votada por sócios. Foram sócios que foram às urnas e deram o seu voto. Quando convocaram um AGE para deliberar sobre outro AGE, foi o próprio Tribunal de Justiça que na sua alegação que destituiu o presidente, que afastou, né, o presidente do Conselho, faz a seguinte questão, mas como é isto, né? Isto é o quê? Uma brincadeira? Você tem uma AGE que não implementa, que não põe ela em prática e convoca uma outra para deliberar sobre aquela. O que é isto? É uma brincadeira? Quer dizer que aquela AGE que ocorreu ano passado, ela foi falsa, ela não valeu, e os sócios que foram até ela, que deram seu voto, entende? Então, ainda, esta questão que eu aqui chamo de repetição da mentira, né? Repetição da mentira, um uso do que fazia um conhecido ministro da informação do nazismo na primeira metade do século passado, Goebbels, de repetir reiteradas vezes uma mentira para que ela se torne verdade, né? Como assim SAF não tem participação dos sócios, né? Eu recomendo que aqueles e aquelas que me escutam agora procurem a entrevista do advogado Paurá. O advogado Paurá tem um vídeo no YouTube, no canal da TV Coral, por 22 minutos, em que ele explica muito bem a questão. SAF não será feita sem conhecimento público, não será feita sem que ela seja lícita, né? A SAF irá ser feita com toda a licitude possível. Agora, o que nós perguntamos é o seguinte, em relação às reuniões do Conselho Deliberativo, qual é o problema delas serem presenciais? Por que elas não podem ser presenciais? Porque tem ameaça, porque nós fomos ameaçados, não podemos pisar no clube. Olha, o próprio Eduardo disse que eu sou ávido em fake news, né? Disse que eu gosto de mentiras, que se eu tenho provas de que há irregularidades que eu devo incorporar e buscar a justiça, né? Observe, eu nunca vim aqui à rádio para dizer que fui ameaçado, né, e acusado ninguém do Conselho Deliberativo. Mas eles fizeram isso várias vezes. Quando houve um protesto com faixas à frente do estádio o ano passado, com ameaças a pessoas do Conselho Deliberativo, eles de imediato vieram a público, vieram à imprensa, isso é público, isso está nas mídias, né? Eles vieram dizer que eram pessoas ligadas ao Executivo. E eles não apresentaram as provas. Em seguida, o senhor Marino disse que estava sendo ameaçado, né? Disse que eram pessoas ligadas ao Executivo, não apresentaram as provas. Em seguida, um outro senhor, que não recordo agora o nome, disse que recebeu uma ligação, que tinha sido ameaçado de morte, e que, ora, veja, quando vim a esta rádio sábado passado e falei, né, a esta egrégia rádio, a este egrégio veículo de comunicação, e em seguida eu tive minha imagem exposta em twitters, né, inclusive a alegação que há nesse Twitter é de que nós não podemos ter direito à voz na imprensa. Eu até iria questionar o Twitter perguntando: vocês realmente acham que nós não temos que ter o direito de defender a gestão, que nós temos que ser silenciados? É assim mesmo que vocês pensam a política? Eu quero apenas convidar o senhor Eduardo a nos ajudar. Senhor Eduardo, senhor Marino, todos e todas que estão no Conselho Deliberativo. No Conselho Deliberativo tem gente maravilhosa, tem gente muito boa. Eu quero aqui citar o nome do senhor Saulo, que inclusive está ajudando a nossa gestão. Isso é Antônio Luiz Neto. Nós chamamos toda a gente para dialogar, nós chamamos toda a gente para participar. Senhores do Conselho, senhoras do Conselho, todos e todas que nos ouvem agora, vamos nos unir. União com Antônio Luiz Neto existe sim, está provado, né? Está provado, e estamos lutando por resultados em campo. Nós somos aqueles e aquelas que insistimos em sorrir, okay, né? E a todos e todas mando o recado.
Vamos reconstruir a casa, vamos reconstruir o Santa Cruz. É isso. Muito agradecido, Jorge.